Olá, pessoal, bom dia. Bom, gente, vocês desculpem, hoje a professora demorou um pouco para postar o vídeo, tá? Mas é que, enfim, essas tecnologias aí ajudam, auxiliam muito, mas temos problemas também, né? E o meu computador, ele tá muito carregado de vídeo, né? Com muitas coisas e acabou dando problemas, mas a tia já tá tentando resolver, tá? Bom, hoje a nossa aula é de matemática na apostila, tá? Já está aqui na tela para vocês, ok? Peço que vocês prestem bastante atenção, porque nessa matemática a gente tem muita interpretação, tá? Nós temos aqui um texto onde vocês terão que interpretar o que está escrito para poder responder as perguntas na atividade, tá? Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar com área, né? Metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado, e vamos entender melhor o que é um hectare de terra, certo? Então vamos lá. Começando com a leitura do texto, então, prestem atenção. O Brasil tem uma extensão territorial de 851.196.500 hectares aproximadamente. As terras indígenas estão distribuídas pelo país, ocupando uma área de 117.426.348 hectares, que representam pouco menos de 1/7 da área do país. Eu peço que vocês já peguem um marcador, enfim, escolham aí uma cor, e eu peço que vocês vão fazendo o seguinte: onde vocês têm aqui, ó, frações, tá? Vocês já sublinhem, porque nós vamos precisar disso, e se vocês tiverem já sublinhadinho, vai facilitar, tá? Então, esse 117.426.348 hectares, eles representam um pouco menos de 1/7 da área do país, e aqui estamos falando das áreas indígenas, tá? A maior parte dessas terras, 115.344.445 hectares, concentra-se na região denominada Amazônia Legal. A pequena parte restante está espalhada pelas regiões Nordeste, Sudeste, Sul e estados do Mato Grosso do Sul e Goiás. Então, a maior parte das terras indígenas está na Amazônia. Veja no mapa a localização da Amazônia Legal e a distribuição das terras indígenas. Então, aqui nós temos o mapa, né? Ó, Amazônia Legal, distribuição de terras indígenas, tá? Então, nós temos aqui a distribuição das terras indígenas, certo? Pela Amazônia e também outros estados, mas a gente vê, né, que tem muito mais aqui na Amazônia, tá? Agora, continuando o texto, vejam bem, a Amazônia Legal é uma área de 5.217.423 quilômetros quadrados, que corresponde a pouco menos de, vamos lá, 2/3, ó, aqui é uma fração, tá? 2/3 do território brasileiro. Além de conter toda a Amazônia brasileira, ainda abrange parte do Cerrado e parte do Pantanal mato-grossense. Os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, e parte também do estado do Maranhão, compõem essa área que abriga a maior bacia hidrográfica do mundo, com cerca de 1/5 do volume total de água doce do planeta.
Apenas a Amazônia, na Amazônia, há aproximadamente 1/5, ó, de novo, fração. 1/5 de toda a fauna do planeta. São mais de 400 espécies de mamíferos. Os pássaros somam quase 1.300 espécies e os insetos chegam a milhões de espécies. Ui, insetos, né? Milhões de espécies, até um arrepio. Os rios amazônicos guardam 3.000 espécies de peixes e a flora é também expressiva, com 40.000 espécies de plantas. Então, aqui, pessoal, a gente conseguiu aqui marcar algumas frações que aparecem no texto, né? Essas frações, elas correspondem ao território, à fauna, à água, né? Só que lá na frente terão perguntas que vocês terão que voltar ao texto e verificar essas frações. Por isso que eu pedi para que vocês já fossem anotando. Tá? Aqui a tia Mayara vai apagar, mas vocês podem deixar marcadinho aí no texto de vocês, que vai facilitar depois, tá bom? Agora, próxima página. Primeiro, no texto nós falamos de hectare. O que é hectare? Tá? Você sabe o que é? Só respondam sim ou não, certo? Você já tinha ouvido falar da Amazônia Legal? Sim ou não? E quais frações aparecem no texto? Novamente, aqui falando de fração. Então, lá a gente viu algumas frações, eu pedi para vocês anotarem, né? E aí vocês podem colocar aqui as frações que aparecem no texto. Podem colocar com números, não precisam colocar com palavras, porque com palavras talvez não caibam todas aqui, tá? Agora, vamos falar sobre o que a gente já aprendeu. Você já aprendeu que área é a medida do lugar ocupado por uma região plana, né? Existem várias unidades de medida de área e você conhece algumas. Por exemplo, metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado, né? Como é que a gente calcula a área? Ó, aqui, por exemplo, a gente tem uma região de 100 metros de lado e eu vou multiplicar um lado vezes o outro lado. Aqui eu tenho a área em metros quadrados desse lugar, né? Hectare também é uma unidade de medida de área, tá? O símbolo é o H minúsculo e o A maiúsculo, tá? HA. Essa unidade é usada para medir áreas de terrenos grandes, principalmente em áreas rurais, tá? Então, quando a gente escuta assim, eu plantei 2 hectares de soja, o fazendeiro lá tem 3 hectares ocupados com cabeças de gado. Por que se fala hectare? Porque são áreas muito grandes, tá? O hectare, ele corresponde a 10.000 metros quadrados. Por quê? Porque é como se fosse um quadrado com 100 metros de lado, né? E que tem área igual a 1 hectare, ou seja, 10.000 metros quadrados, tá? Se eu multiplicar 100 vezes 100, eu vou ter 10.000. Então, 1 hectare equivale a 1 quadrado, né? Com 100 metros de cada lado. Ou seja, 100 vezes 100, 10.000. Então, é uma área com 10.000 metros quadrados, tá? Isso corresponde a 1 hectare. Então, se vocês ouvirem falar 1 hectare, vocês já sabem que é uma área bem grande, que tem 10.000 metros quadrados, tá? Para você ter uma ideia do tamanho que é 1 hectare, pense em quadras grandes nas ruas de uma cidade. Elas podem ter medida de área próxima a 1 hectare. Ó, uma quadra, né, gente? Se essa quadra tiver 100 metros de cada lado, ela tem, sim, 1 hectare, tá? Quantos metros há em 1 hectare? Quantos metros quadrados há em 1 hectare? A professora acabou de falar para vocês, né? 1 hectare tem 10.000 metros quadrados, tá?
porque eu multiplico 100 vezes 100, eu vou ter 10.000. Em 1 hectare, há 10.000 metros quadrados, né? De novo aqui. No texto da página anterior, aparecem algumas frações escritas por extenso, aquelas que eu pedi para vocês grifarem. Copie os trechos, escrevendo as frações com números. Então, a frase onde aparece a fração por extenso lá no texto, vocês terão que copiar aqui, mas ao invés de copiar a fração por extenso, vocês substituirão por números. Então, onde aparece 2/3, vocês terão que colocar com número. Como é que é com número? 2/3, né? Copiem o trecho e onde for 2/3, vocês terão que colocar com números. 2/3, tá? Substituam a escrita pelo número, certo? Deixa eu apagar aqui. Na próxima atividade, vamos ver então o que nós vamos fazer lá na próxima página. No texto, então, tem essas frações, né? Uma das frações corresponde à fração do território brasileiro ocupada pela Amazônia Legal. Olhem lá que uma daquelas que vocês grifaram corresponde ao território brasileiro ocupado pela Amazônia Legal. Aí vocês vão vir aqui e vocês vão marcar um X, tá? O território da Amazônia Legal corresponde a 2/3. Quais dessas figuras aqui podem representar 2/3? Lembrem-se do seguinte, quando eu falo de fração, vou colocar aqui, 2/3. Quando eu falo de fração, pessoal, o número de cima é o numerador, que corresponde às partes que eu utilizei, ou seja, as partes pintadas, né? O número de baixo é o meu denominador, que corresponde às partes que eu tenho, todas as divisões, né? Então, 2/3, pode ser aqui? Aqui eu tenho 2. Mas eu tenho 2/3 ou eu tenho 2/4, tá? Pensem bem e aí assinalem apenas com a resposta certa, tá? Ok, vamos para a próxima atividade. Vejam bem, juntando 100 hectares, formamos 1 quilômetro quadrado, né? Olha só, eu tenho aqui 100 hectares, tá? Cada quadradinho desse aqui equivale a 1 hectare, tá? Ó. E cada hectare, a gente já viu que tem 100 metros de cada lado. Então, ó, esse quadradinho tem 100 metros aqui, 100 metros aqui, 100 metros aqui e 100 metros aqui. Ou seja, cada quadradinho tem 10.000 metros quadrados, tá? Ok, 10.000 metros quadrados. Agora vamos ver. O que está pedindo aqui? Quantos hectares há em 5 quilômetros quadrados? Bom, aqui, gente, ó, eu tenho 1 quilômetro quadrado, né? Por quê? Porque eu sei que 1.000 metros é 1 quilômetro. Aqui eu também tenho 1 quilômetro, né? Ó, 1 quilômetro vezes 1 quilômetro, eu tenho 1 quilômetro quadrado, certo? Vou explicar novamente. Eu tenho 100, mais 100, mais 100, mais 100. Cada quadradinho desse aqui corresponde a 100, né? Então, aqui eu tenho 1 quilômetro, porque vai somar aqui 1.000 metros. 1.000 metros é igual a 1 quilômetro. A mesma coisa aqui do lado. 100, mais 100, mais 100, né? 1.000 metros. Então, é igual a 1 quilômetro.
Para eu saber a área desse lugar, lado vezes lado. Então, eu tenho 1 quilômetro aqui, 1 quilômetro aqui, 1 quilômetro vezes 1 quilômetro igual 1 quilômetro quadrado, tá? Agora, quantos hectares de terra eu tenho aqui dentro? Eu tenho 100 hectares de terra, né? Se vocês forem contar aqui, tem 100 quadradinhos. Se eu tiver 5 quilômetros, vejam bem, se eu tiver 5 quilômetros quadrados, tá? Eu vou aumentar isso aqui em 5 vezes. Então, quantos hectares de terra eu terei em 5 quilômetros quadrados? E em 10 quilômetros quadrados? Eu aumentarei 10 vezes, né? Agora, quantos hectares há em meio quilômetro quadrado? Aqui a gente tem até a ilustração, ó. Aqui, em inteiro, eu tenho 1 quilômetro quadrado. Mas eu só quero saber quantos hectares de terra eu tenho em meio quilômetro. Fácil, né, gente? Se em 1 quilômetro quadrado eu tenho 100 hectares, com a metade de quilômetros quadrados eu tenho a metade de hectares, né? E aí quanto que é? Quantos quilômetros quadrados tem o Brasil aproximadamente? Aproximadamente, pessoal. Vocês vão ter que pensar aqui um pouquinho, tá? Aqui a tia pulou uma. Volte ao texto sobre as terras indígenas, localize a área aproximada do território brasileiro e copie aqui. Quantos quilômetros quadrados tem o Brasil? Aproximadamente. Voltem lá ao texto, procurem que está lá. Complete a escrita por extenso da medida aproximada da área do Brasil em quilômetros quadrados. Ó, por extenso, tá aqui 8.500.000 e nananã. Completem aqui como se lê, tá? Igual escrever como se lê, certo? Vejam bem, é a medida aproximada da área do Brasil em quilômetros quadrados, tá? Letra D. Agora localize no texto a informação sobre a área da Amazônia Legal e copia aqui, tá? Onde tá lá falando sobre a informação da área da Amazônia Legal. Por isso que eu falei, gente, é muita informação retirada do texto, então tem que ler o texto com atenção, tá? Quantos hectares tem a Amazônia Legal? Complete a escrita por extenso da medida da área da Amazônia Legal em hectares. 520 milhões. Completem. O restante é só olhar lá no texto. Com base nos dados do IBGE, o estado brasileiro de maior área é o Amazonas, com aproximadamente 1.559.147 quilômetros quadrados. E o menor é Sergipe, com 21.918 quilômetros quadrados aproximadamente. Em que estado você mora? Qual é a área aproximada do seu estado em quilômetros quadrados? Se precisar, pessoal, façam uma pesquisa para responder a essa questão. Qual é a diferença entre as áreas do maior e do menor estado brasileiro? Aí é só fazer a conta, né? Estão aqui as áreas. Compare a área do seu estado com a diferença entre as áreas de Amazonas e Sergipe. O que você pode concluir? Vocês vão pegar aqui o que sobrou da diferença e vocês vão comparar, né? A área que vocês encontraram do nosso estado e a diferença. O que a gente pode concluir? É maior, é menor, enfim. O que vocês encontrarem, o que vocês concluírem, anotem ali. Letra B. Escreva por extenso a área de seu estado em quilômetros quadrados. Letra C. Quantos hectares tem a área do Amazonas, do Sergipe
e do seu estado? Aí vocês vão ter que pensar um pouquinho para fazer uma conta, né? A gente vai ter que fazer primeiro em quilômetros quadrados para depois descobrir quantos hectares tem cada um, tá? Não esqueçam, hectare corresponde a 100 metros de cada lado, corresponde a 10 mil, a 10 mil metros quadrados, tá? Então, prestem atenção para resolver essa questão. Mariana comprou um sítio com a área de 2 hectares. Vai manter 9 mil metros quadrados com mata nativa e usar 2 mil metros quadrados para fazer 2 casas e uma área de lazer. O restante será dividido igualmente entre uma plantação de flores, um pomar e uma lavoura de hortaliças. Quantos metros quadrados tem o sítio de Mariana? Vejam bem, pessoal, ela comprou o sítio com 2 hectares. Vai manter 9 mil metros quadrados com mata nativa. 2 mil metros quadrados vai fazer a casa com área de lazer. 2 casas, né? O restante ela vai dividir igualmente entre uma plantação de flores, um pomar e uma lavoura. Quantos metros quadrados tem o sítio de Mariana? Essa é fácil, né, gente? Olha só, ele tem 2 hectares. Então, bem tranquilo. Represente na malha a seguir as áreas que Mariana terá no sítio, seguindo a legenda de cores e considerando cada quadradinho valendo 100 metros quadrados. Então, aqui vocês terão que fazer como se fosse a planta mesmo do sítio, tá? De vermelho, vocês vão pintar a parte correspondendo à área de lazer e às casas. De verde, a mata nativa. De azul, a plantação de flores. Esse rosinha claro aqui, o pomar. E o roxinho, as hortaliças, tá? Se vocês tiverem dúvida na hora de fazer, façam o seguinte. Com o lápis de escrever, escrevam, né? V de vermelho, coloquem um X aqui no verde, A de azul, R de rosa e uma bolinha no roxo, tá? Na hora de vocês preencherem os quadradinhos, para não errar, né? Para vocês depois poderem corrigir, tá bom? Quantos sítios iguais ao de Mariana são necessários para completar 1 quilômetro quadrado? Antônio e Francisco compraram juntos um terreno. Cada um fez um desenho mostrando o que gostariam de ter no terreno. Vejam bem, a área dos dois ela é igual, porque 1000 metros e 1 quilômetro é a mesma coisa, né? Então, a área é igual. O que muda? Aqui a divisão, né, das coisas, onde eles querem colocar, o tamanho da piscina também muda. Aqui tem uma horta, nesse aqui já não tem uma quadra de tênis, né, ou um campo de futebol. Enfim. Observe os 2 terrenos e escreva um pequeno texto dizendo em que eles se parecem e em que eles são diferentes. Então, vocês vão pensar no que a tia Mayara falou e também em outros detalhes que eu não falei e vão fazer esse textinho ali diferenciando os 2, tá? Antônio e Francisco calcularam corretamente a área do terreno. Veja a página anterior e complete a frase. Bom, fácil aqui, gente. 1 quilômetro quadrado é igual a quantos metros quadrados? No desenho de Francisco, metade do terreno foi prevista com mata nativa. Quantos metros quadrados tem essa área de mata? Daí tem que ver, né? Metade do terreno. Quantos metros tem o terreno todo, né? E daí calculem a metade.
A quantos quilômetros quadrados essa área corresponde? Depois de conversar com os colegas e o professor, anote as respostas. Bom, metade de 1 milhão de metros quadrados, né, pessoal? Porque 1000 vezes 1000, né? 1 milhão de metros quadrados, quanto é a metade? E metade de 1 quilômetro quadrado, quanto é? Marque X nas respostas corretas. A área de mata nativa no esboço de Antônio é menos de 1/4 do terreno, menos da metade do terreno, aproximadamente metade da mata do esboço de Francisco. Então, tem que voltar lá no terreno, né, na imagem que mostra e analisar. Estes 3 terrenos localizados na mesma rua estão à venda em uma imobiliária. Ó, esse terreno tem 60 metros de um lado, 80 do outro, 160 de um lado, 30 do outro, 120 de um lado e 40 do outro. E aqui passa, né, a rodovia, a rua. Cada metro quadrado de terreno nessa rua custa R$10, cada metro quadrado. Quanto custa o terreno mais caro? Para isso, vocês terão que calcular todos eles. O que a gente tem que fazer? Multiplicar um lado pelo outro para descobrir a área. E depois, multiplicar por 10. Aí eu vou saber qual é o terreno mais caro e o mais barato, tá? Se alguém comprar os 3 terrenos, terá mais ou menos que 1 hectare. O que vocês acham? Façam a conta e descubram, tá? Pessoal, eu sei que esse assunto não é fácil, tá? Acredito sim que vocês terão dificuldade e isso é normal, tá? É um assunto novo, apesar de já termos trabalhado com cálculo de área, mas com hectare é um assunto novo, a gente nunca trabalhou, tá? Tudo bem, não tem problema. Ficou com dúvida? Chama a professora e aí nós vamos conversar, vamos dar um jeito para que não fiquem com dúvidas, tá? Ficou com dúvida? Pergunta. Sei que é um assunto difícil, como eu já falei, mas vamos tentando, pensem bastante para fazer as atividades e qualquer coisa me procurem, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula.